Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português hoje. Hoje nós vamos analisar as questões do Enem. O objetivo aqui dessa aula é a gente conseguir, aprender um pouquinho algumas dicas de como se comportar frente às questões do Enem, como realizar as questões do Enem. Eu vou dar algumas dicas para vocês também de como é a prova do Enem de linguagens. É importante a gente pensar que a prova de Enem de Linguagens ela é uma prova que exige bastante uma habilidade de leitura, de conseguir ler e compreender bem os textos, mas é muito importante, gente, que vocês não pensem que a prova de linguagem é só ler e interpretar texto, porque não é assim. A prova de linguagens ela pede sim muitos conteúdos, mas esses conteúdos eles muitas vezes aparecem como parte da alternativa, parte da questão, não em si como uma pergunta direta sobre o conteúdo, mas mais ele está presente ali na descrição das alternativas ou no enunciado e faz com que você consiga responder a questão de forma muito mais rápida e objetiva se você souber e dominar esse conteúdo. Porque muitas vezes, se você ler o texto várias e várias vezes, se delongar naquilo, você pode até compreender a resposta correta. Mas se você souber o conteúdo de forma mais dominada daquilo, você consegue responder várias questões bem mais rápido. Hoje também a gente trouxe aqui algumas questões que são de assuntos que a gente já comentou com vocês, para vocês também darem uma olhada de como que esses conteúdos caem no Enem e também tem uma noção de como resolver os conteúdos que a gente tem passado nas listas de exercício, tá? Vamos começar por essa questão aqui. Eu queria falar com vocês que a maior dica para a prova de linguagens é comece lendo o enunciado e as alternativas. Por quê? Porque muitas vezes os enunciados e as alternativas já vão te dar praticamente a resposta correta. E depois que você lê isso aqui, já tiver uma noção do que você precisa procurar no texto, você lê o texto. Porque aí você já vai ler o texto com uma cabeça mais organizada daquilo que você precisa procurar. Isso evita que você tenha que ler o mesmo texto várias vezes e perca tempo. Então você vai ler primeiro o enunciado e as alternativas, vem no texto já procurando o que eles estão te pedindo. E se você tiver lido já as alternativas, você já sabe mais ou menos qual que está mais relacionada com o texto, tá? Outra coisa muito importante, leitura da fonte. É muito importante isso. Às vezes a fonte pode não nos dizer nada, mas às vezes ela tá ali a resposta da questão, tá bom? Leiam a fonte. Vamos ler aqui. Segundo o fragmento para Paulo Freire, os textos devem exercer em alguma medida a função conativa. Conativa. Vamos relembrar qual que é a função conativa? A função conativa ou apelativa é aquela que tem como objetivo o convencimento do seu interlocutor. Então, a função conativa, ela foca na pessoa que você está falando, na pessoa que você está direcionando o seu discurso. Ela tem como objetivo a persuasão, utiliza muitos verbos no imperativo e também tem como esse objetivo fazer com que o seu interlocutor tenha alguma ação, tenha algum comportamento perante aquilo que você está falando. Muito comum em anúncios publicitários, tá? Tá aí, tem a ver com o quê? Com o convencimento, a persuasão do interlocutor. Porque a atividade escrita notadamente possibilita levar o leitor a realizar ações. Falar da própria linguagem. Gente, aqui você já consegue resolver essa questão sem ler o texto. Não é o aconselhável, viu? Leiam os textos. Mas como essa questão fala de função da linguagem, você já consegue eliminar várias. Olha,
Falar da própria linguagem. Qual que é a função que fala da própria linguagem? Metalinguagem. Então, não é a letra B. Repassar informações. Quando a gente está dando informações sobre algo de forma impessoal e só dando informação sobre algo, seu foco está no referente, você tem a função referencial. Então, não seria a letra C também. Expressar os sentimentos do autor. Quando você está falando de expressar os sentimentos do autor, você está falando da função emotiva, em que o foco é o emissor, é a pessoa que está falando. Você está colocando foco nessa pessoa que está escrevendo o texto, a pessoa que está transmitindo o texto e a sua subjetividade. Então, a gente já eliminou B, C e D. Letra E. Despertar a atenção do leitor. Fiquei em dúvida. Vamos ler o texto? Escrever não é uma questão apenas de satisfação pessoal, disse o filósofo educador pernambucano Paulo Freire. Na abertura das suas cartas a Cristina, revelando a importância do hábito ritualizado da escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a concretização de sua missão de disseminação de seus pontos de vista. Freire destaca a importância à escrita pelo desejo de convencer outras pessoas, de transmitir seu pensamento e engajar aqueles que o leem na realização dos seus sonhos. Então, o que ele está falando aqui? O Freire está falando que a escrita, ela tem que... Você escreve querendo convencer as pessoas, querendo fazer com que elas se engajem com aquilo que você está escrevendo. Transmita seu pensamento, mas transmita de uma forma persuasiva. Então, o que está falando aqui da função conativa é justamente isso, do convencimento. E o que levaria, né? O que possibilitaria? O que levaria isso, essa função conativa? Levaria não só despertar a atenção do leitor. Obviamente, se você quer convencer alguém, você quer que desperte a atenção dele. Mas, mais do que isso, você quer que ele se engaje. Você quer que ele atue, que ele realize alguma coisa a partir da sua escrita. Logo, a questão correta é a letra A. Levar o leitor a realizar ações. Viu como quando a gente sabe o conteúdo, a gente lê o texto de forma muito mais objetiva e a gente já consegue anular várias alternativas. Então, essa é a minha dica principal para vocês, tá? Vamos lá. Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero, o contexto específico do sistema de bibliotecas da UFG, esse cartaz tem função predominantemente. Vamos ler primeiro o cartaz? Cumprir prazos é uma obra-prima. O atraso na devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de devolução. Obra original, Dalí, A Persistência da Memória. O que está acontecendo aqui? A UFG quer com que as pessoas cumpram o prazo da biblioteca. Entregue o livro no prazo, sem ter a multa. E, para isso, ela usa aqui uma obra surrealista do Dalí, né? Sobre a persistência da memória, sobre a passagem do tempo, sobre o tempo que derrete. E usa aqui, que seria, né, uma obra-prima, essa obra do Dalí, já que ele é um pintor muito famoso e tal. Usa aqui para fazer um trocadilho, né? Que cumprir prazos é uma obra-prima. Então, o que ele está querendo aqui, essa campanha? Qual que é a característica do gênero campanha? Fazer com que o seu interlocutor se convença de alguma atitude educativa, que ele se conscientize a partir daquilo. Igual a gente estava conversando, né, na nossa aula sobre publicidade e propaganda, isso aqui não é um anúncio publicitário nem uma publicidade, não está vendendo nada. Isso é uma campanha educativa. Então vamos ler aqui o que mais se
relacionam socializadora, contribuindo para a popularização da arte. Não está falando sobre popularização da arte, nem é nada do tipo. É justamente aqui fazer com que as pessoas entreguem o livro na hora. Sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. Ele faz o trocadilho entre obra-prima da leitura, de ler obras-primas e tal, com a do Dalí, só que não, ele não está querendo falar sobre isso. A questão, justamente, a função é convencer as pessoas a mudar o hábito. Então, é uma campanha educativa. Estética, proporcionando a apreciação despretensiosa da obra. Também não é sobre isso. Educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço. Exatamente. Contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais. Não. É uma campanha educativa, o objetivo é educativo, usa a obra, né, como forma do Dalí, como uma forma aí de convencer, de fazer um trocadilho, de melhorar essa campanha, mas a função predominante do gênero textual é o quê? Mudança de comportamento. Então, letra D. Opa, vamos lá. Agora, vamos ler aqui esse textinho. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre a arte knife no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência injuntiva, argumentativa, narrativa, descritiva e expositiva. O que é sobre essa questão? Tipo textual. Ele está perguntando para a gente qual o tipo textual predominante aí nesse trecho. Vamos dar uma relembrada nos tipos textuais. Tipo narrativo é aquele tipo que tem como característica uma sequência que indica ação ou eventos no presente, no passado ou no futuro. Tem uma construção temporal, tem uma lógica que você vai relatar fatos concretizados, né? Tem uma situação inicial, complicação, clímax, resolução, situação final. Tem a presença de personagens, de um sujeito que está enunciando, um narrador, seja personagem, seja observador. Localização, espaço, ambiente. Vamos ver se é isso. Descritiva. Quando a gente apresenta característica de pessoa, lugar, situação, objeto, sem progressão temporal, sem fazer uma sequência de ações e fatos e acontecimentos. É só mesmo uma descrição. É só uma apresentação, uma fotografia. Vocês lembram? Tirei uma foto do lugar, da pessoa, dos sentimentos e vou descrever ali de forma estática. Tipo injuntivo é o tipo que fala pra gente para executar alguma ação, dar alguma norma, dar alguma como posso dizer, instrução, né? Então, isso, verbos no imperativo e tal. O texto dissertativo expositivo é aquele texto que tem como função explicar, analisar, avaliar determinado assunto, fazendo uma referência com considerações amplas. Você está ali expondo os fatos, colocando os fatos. Vamos ler aqui. E a argumentativa é quando você está fazendo um texto e você procura ali a persuasão do seu leitor, tá? Ganhou nova versão, revista e ampliada. O livro, lançamento em 1988 pelo artista Jacques Ardier, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Art Knife no Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura artes. O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção
que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo. A organização do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela inclui artistas em diversas atividades, atualmente veteranos, e que ficaram de fora do primeiro livro. A Art Knife no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil. Ou seja, está contando ali, expondo, já até dei um spoiler aqui, expondo sobre o que seria esse livro, né? O que é esse livro? E vinculou aqui no estado de Minas, é um texto jornalístico, provavelmente uma notícia ou uma reportagem. Na organização desse trecho, predomina a sequência disjuntiva? Nada. Não está dando nenhuma ordem, não está dando nenhuma ação, não tem nenhum verbo no imperativo. Que seria, né? Faça, compra, beba. Não é isso. Argumentativa? Também não. Em nenhum momento você tem aí a construção de uma tese ou de uma ideia que você queira levar ao convencimento do seu leitor ou a expor as suas opiniões. Não tem nada disso. Narrativa? Talvez você possa ficar em dúvida, porque está narrando ali, né, o livro e tal. Vamos deixar aí em dúvida. Descritiva. Você não está descrevendo nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhum livro você está descrevendo. Você só. Não é isso que está acontecendo aí. Expositiva. Composta por informações sobre a arte knife. É justamente isso, galera. O que está sendo colocado aí é uma exposição sobre as informações do livro, de uma forma impessoal, expondo os fatos, organizando aí as ideias, as informações, como é muito comum nos textos jornalísticos. Não é uma sequência narrativa, gente, porque não está aqui criando-se um enredo sobre isso, narrando um fato ou um acontecimento ao entorno do livro, tá? Então a resposta certa é a letra E. Vamos lá. Qual estratégia argumentativa leva o personagem no terceiro quadrinho a persuadir a interlocutora? Então a gente vai ler aqui a tirinha. Vocês lembram, né, do gênero das tirinhas que a gente comentou com vocês? E aí a gente quer descobrir aqui o que ele está usando para convencer a Branca de Neve aqui na tirinha. Vamos lá. Primeiro a gente tem a bruxa da Branca de Neve dando uma maçã. Não, obrigada. Ela não quis. Aí você tem aqui a serpente, né? Que seria referência bíblica, que dá a maçã, fala para Eva comer a maçã. Também a Branca de Neve não quis. E aí vem aqui, que seria um vendedor, né? Tá dando aqui a maçã e fala: com mais 10 reais você ganha um celular. E aí ele fala pra bruxa, né? Questão de técnica. Vamos lá, vamos ver aqui. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Ele não está expondo a maçã para a Branca de Neve, nem está descrevendo o produto, nem nada do tipo. Então, não. Consenso. Ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Isso que quando ele fala que questão de técnica, não é a estratégia de persuasão, tá? Isso é que ele fala depois. A estratégia de persuasão, A estratégia de persuasão tá aqui nesse quadrinho. Então também não é a letra B. Letra C. Raciocínio lógico ao relacionar a fruta com um produto eletrônico. Vamos aqui deixar aí talvez uma dúvida. Comparação. Ao enfatizar que os produtos apresentados inferiormente são inferiores. Ele hora nenhuma faz referência aos quadrinhos anteriores. Indução. Ao elaborar um discurso de acordo com os anseios do consumidor.
Tá aí, uma boa. Por que não é a letra C? Porque ele não está relacionando a maçã ao produto eletrônico. Ele está falando que se ela levar a maçã, dá mais 10, ela ganha um celular. Mas não que a maçã esteja relacionada assim com o produto. Nenhuma questão de raciocínio lógico, assim, porque o raciocínio lógico seria A logo B, entendeu? Não é essa sequência de informação, é mais uma questão de induzir o consumidor, né, no caso a Branca de Neve, a comprar aquilo, já que qual que seria o anseio dela, né? O celular. Então você pega ali o seu público-alvo, então ele está fazendo um trocadilho justamente aqui com a questão da publicidade, que a gente analisou tanto com vocês. Você pega o seu público-alvo, vê o que ele quer e faz aquilo direcionado para ele. Então, é a indução. Beleza? Vamos aqui fazer, por último, essa questão, para não ficar muito longa essa aula. A notícia é um gênero textual que predomina a função referencial da linguagem. No texto, essa predominância evidencia-se pelo. Vamos ler aqui. Essa questão, gente, é uma questão que dá para fazer sem olhar o texto. Não é uma coisa que eu vou aconselhar vocês a fazerem, tá? Mas é só para mostrar que com os conteúdos, sabendo os conteúdos de linguagem, fica muito mais fácil a gente responder as questões do Enem. Recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. Se você está falando de função referencial, convencimento não é a questão. A função do convencimento é a função conativa ou apelativa. Uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. A gente já sabe que é essa. É justamente isso que se refere à função referencial. Objetividade da informação. Você quer passar informação de forma impessoal para aquelas pessoas. Função referente, tá? A questão é o referente, é o acontecimento. Questionamento do código linguístico na construção da notícia. Quando a gente está falando de código, a gente está falando de metalinguagem. E não é essa a questão. Utilização de expressões úteis que mantêm o canal aberto de comunicação com o leitor. Não, quando a gente fala de canal, a gente fala da função fática. É quando a gente abre o canal de comunicação. Como, por exemplo, oi, bom dia, como você tá? Ou então, olá, alô. Isso é a função fática. Emprego de sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. O que seriam as emoções do autor? A função emotiva, quando o foco está no emissor. Você quer falar da subjetividade daquela pessoa que está escrevendo. Então, gente, só aqui de olhar as alternativas a gente já sabe que é a letra B. Mas, obviamente, é importante ler o texto antes de marcar. Pelo amor de Deus, leia o texto. Porque vai que é uma coisa completamente louca que está no texto. Não tem como saber sem ler o texto, tá? Nessa aqui dava pra gente, ter uma noção muito grande do que seria a resposta. Mas corre o risco de não ser a verdade. Então vamos ler aqui pra gente ter certeza que é a B. Anfíbio com formato de cobra descoberto no Rio Madeira. O que é isso? Título ou manchete. O animal foi encontrado por biólogos em canteiros de usina. Exemplares estão no Museu Emílio Goede, no Pará. Isso aqui é o quê? Título auxiliar. E aqui a gente tem a lead, o primeiro parágrafo, que é aquele parágrafo resumão da notícia, tá? Que tem quem, onde, quando, porquê. Vamos tentar achar isso aqui. O trabalho de um grupo de biólogos no... Quem? Grupo de biólogos. Onde? No canteiro de obras da usina hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, o que resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma cobra. Anterrochona eiselt é o nome científico do animal descoberto em Rondônia. Até então, aí ele vai detalhar, né, um pouquinho mais. Até então, só havia registro do anfíbio no Museu de História Natural em Viena.
e da Universidade de Brasília. Nenhum deles tem a descrição exata de localidade, apenas a América do Sul. A descoberta ocorreu em dezembro do ano passado, mas apenas agora foi divulgada. É isso, gente. Você está usando impessoalidade sem relação próxima, sem dar nada, nenhuma opinião sobre o assunto, é justamente só dar informação de forma objetiva e impessoal. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham pegado algumas dicas para poder fazer as questões do Enem. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar ou então chamar o Kaique. E é isso. Um beijão.